financeira. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao curso Qualifica E, Obrigado. ministrado por Anny Alves. E, justamente, a gente quer falar, Rafael, sobre essas questões ligadas mais ao financeiro, né, à economia da cultura, em três partes. A primeira, a questão das fontes de financiamento e captação de recursos, né? Segunda, a gestão desses recursos e, por último, a prestação de conta. Então, seja bem-vindo e a palavra é toda sua aí. Obrigado pelo convite, obrigado a Anny, a Paulo, que são parceiros que a gente vem trabalhando já há anos, né? Não só no evento que Paulo falou, mas também no Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, em que Anny também faz parte da equipe, trabalha na produção, vem para Salvador, fica aqui conosco. Enfim, agradecer ao Festival da Caatinga, já de antemão, para quando chegar no final acabar não esquecendo. E dizer que é muito importante esses encontros, né, esses cursos, e eu fico muito feliz em participar, principalmente podendo dividir um pouco da minha experiência com o pessoal que não está na capital, né, mas que fortalece a cultura do nosso estado, através dos trabalhos que vem desenvolvendo, né, em várias partes do interior da Bahia, nos seus territórios, e isso é de extrema importância. Inclusive dizer que o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia sempre priorizou ter o interior do estado presente, não só vindo para Salvador e participar do festival, como também em algumas cidades que a gente tem a possibilidade de realizar o festival. E esse gancho que eu falo sobre o Filt no interior já é o gancho para começar falando do financiamento, porque para que aconteça algo, é preciso existir o financiamento. E para existir o financiamento, é preciso nós termos, primeiro, um projeto bem estruturado, né? Que tenha uma identificação aonde vai ser apresentado e para que vai ser apresentado, né? E, do outro lado, tem uma acessibilidade tanto de empresas privadas como do poder público para que comprem essa ideia. Então, é preciso realmente, quando pensar em fazer um projeto, pensar com esse olhar mesmo, né? Do propósito dele, para que ele se propõe, né? A quem vai atingir, de que forma vai atingir e de que forma vamos sensibilizar esse possível patrocinador, seja ele privado ou seja ele do poder público, para que ele seja um parceiro no projeto. Não está, nunca foi fácil, nunca foi tranquilo essa questão. Infelizmente, nós estamos num país onde a mentalidade e o olhar para a cultura ainda não é o que nós precisamos, né? A cultura não é vista como uma fonte de, inclusive, sustentabilidade para a economia, né? Gerando emprego e promovendo eventos e gerando renda, porque, né? Ainda não chegamos no momento em que a Espanha, por exemplo, a gente pode ter como um país em que se reergueu de alguma forma, também através da cultura. E a gente precisa desse olhar. Mas nós, fazedores de cultura, temos a obrigação de fazer com que eles entendam que nós temos a importância que nós precisamos. E, para isso, a gente precisa convencê-los do nosso projeto. Então, não é fácil, não tem sido fácil conseguir. As leis de incentivo são leis ainda muito burocráticas, que acabam, de alguma forma, engessando. Vide a Lei Rouanet, que a gente tem aí, que vem, né, sendo estudada, reformulada, pensada, e ainda não atua da forma que deveria, porque os grandes têm o acesso, até porque já vão com uma grande empresa por trás para poder apoiar e fazer o patrocínio, por isso é mais fácil, mas
não é os pequenos que eu vou dizer, mas os menos conhecidos ou os que menos ainda dão uma repercussão nacional, enfim. E isso dificulta. Além do mais, tem uma coisinha lá que diz que a empresa tem um percentual do seu lucro para poder investir na cultura. Então, se você tem um projeto de R$ 1 milhão, você precisa encontrar uma empresa que tenha um faturamento, que tenha um percentual e que desse percentual, o percentual para investir seja acima de R$ 1 milhão. E aí, só assim isso é possível. Então, a gente tem que ir fazendo esse trabalho de captação de recursos como formiguinha mesmo, né? Conquistando esse mercado, né? Conquistando as empresas, a princípio fazendo muitas parcerias, que eu acredito que isso, que é um apoio e um financiamento indireto, né? Porque se eu preciso de um serviço de transporte, por exemplo, e eu encontro uma empresa em que eu vou divulgar a marca dela, divulgar essa empresa de transporte e ela vai fornecer o transporte para o meu evento, indiretamente eu estou captando recurso, né? Eu estou tendo um apoio financeiro através do serviço, que acaba diminuindo. Se eu gastaria, no meu orçamento de 100 mil, eu gastaria 15 mil de transporte, eu consigo esse apoio, eu estou captando indiretamente esse recurso, né? Os recursos que a gente tem hoje em dia conseguido captar, infelizmente, 90% dele é através das leis, né? Dos editais, né? Que vem através do município. As empresas privadas não estão, e depois da pandemia isso piorou muitíssimo, óbvio, por conta da questão econômica do país, que piorou, né? Nesse sentido. Se antes elas já não tinham essa completa disponibilidade, ainda mais agora com toda uma dificuldade que estamos passando. Mas é possível conseguir, mas através dessas leis de incentivo, seja o Faz Cultura, seja o Fundo de Cultura, seja a Lei Rouanet, se bem que o Fundo de Cultura é mais ligado a questões de editais, né? Que é uma das coisas que nós, produtores, precisamos ter consciência e fazer com que, de alguma forma, o poder público não só atue como através dos editais. É necessário que o Fundo de Cultura, a Secretaria de Cultura dos municípios, do Estado, tenham um aporte onde eles possam apoiar e patrocinar, que antes existiam, dependendo do projeto, e não ser necessariamente ter que estar atrelado a um edital onde você tenha que concorrer, né? E no final das contas, não é por conta de uma questão de mérito, mas é uma questão de aporte desse edital, que ao invés de poder apoiar a 100 projetos, vai apoiar a 10, porque o aporte não comporta o orçamento desses 100 projetos somados. Então, isso a gente tem que trabalhar, o produtor tem que ter essa consciência de fazer esse trabalho e fazer com que o poder público entenda que, além dos editais, que aqui, para mim, eu não discordo, mas também não concordo completamente, os poderes públicos têm de ter uma verba, um percentual que possa apoiar a cultura de uma forma direta. Ou seja, Anne chega aí em Irecê, vai na prefeitura e diz, bem, eu tenho um projeto X, e assim, 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 bem estruturado, vende seu peixe e diz ao município, eu preciso do apoio. E o município precisa ter esse aporte que não esteja ligado a um edital, atrelado a um edital, e dizer, não, é interessante, eu vou apoiar sim, é importante que isso aconteça, e possa apoiar. O que não vem acontecendo, em geral, ultimamente. Estamos todos atrelados, inclusive, até onde eu sei, este projeto deste curso foi através da Lei Aldir Blanc. Então, se através de uma lei, se não existisse essa lei, talvez... Através de um edital. Através de um edital através desse edital. municipal feito pela Lei Aldir Blanc, com recursos do governo federal, né, através da Lei Aldir Blanc.
E aí você veja, a Lei Aldir Blanc é uma lei para atender todos os municípios, mas é óbvio que as distâncias dos municípios, as estruturas dos municípios não permitem que pessoas nos municípios tenham conhecimento suficiente e façam com que este aporte chegue até o município. Era para ser todos os municípios terem, mas não existe nesses municípios produtores, pessoas atuantes da área de cultura que entendam da cultura, não só do fazer e do realizar a cultura, como entender a cultura burocraticamente, como ela precisa ser vista também, né, da questão administrativa, e acabam perdendo de ter os seus apoios por conta disso, né? Enfim, então a gente tem que fazer esse trabalho, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um projeto bem estruturado, bem pensado, bem amadurecido, viabilizar este projeto desde a sua construção. Então, se eu estou em Irecê e conheço a realidade de Irecê, sei como funciona, eu não vou fazer um projeto em que em Irecê eu não tenho nenhuma chance de captar. Eu tenho que adaptar este projeto para essa captação. Então, eu tenho que analisar o mercado de onde eu vou apresentar esse projeto. Não adianta eu apresentar um projeto X para uma área Y. Não vai casar, não vai ser apoiado. A gente tem que ter essa realidade. Então, o produtor tem que ter a consciência e a realidade e o entendimento do que ele quer, para onde ele quer, como ele quer e os resultados que isso vão causar. É importantíssimo isso, porque na hora de apresentar e de defender a ideia, na captação de recursos, ele precisa estar afinado, porque qualquer coisinha que não case, você perde o apoio, perde o patrocínio, perde esse incentivo. Então, é assim que tem que acontecer, a gente tem que buscar, através do poder público, através do privado, não só querer, e é assim que funciona, não só ter o dinheiro na mão, mas ter também esses apoios, que é um dinheiro indireto que acontece, né, para que a gente possa fazer essa prestação, fazer com que o evento aconteça. Então, esse financiamento é assim que acontece. E digo, a gente tem que buscar apresentar 10 para saber que a gente pode ter um ou dois sim. Porque os 8 não podem ser incentivo para desistirmos, porque é assim que funciona. A gente tem que, na hora que o projeto acontece, chega na mão da gente, a gente tem que jogá-lo para várias opções, porque dessas opções, alguma tem que acontecer. Se a gente for pensando só em esse pode não acontecer, e aí não acontece mesmo o projeto. Então, Sim, pode diga. concluir, Rafa. Não, é isso. Assim, eu acho que é importante que vocês que estão na área de produção tenham essa consciência desse caminho que tem que ser feito, dessa persistência que tem que ser feito, e também trabalhar já fazendo com que as empresas e o poder público entendam e tenham completa consciência da importância, primeiro, da cultura e segundo, do seu projeto. Perfeito, perfeito. Nada como a voz da experiência. Uhum. Você fala de algumas coisas aqui que eu acho super importantes, a questão dos editais, por exemplo, né? Que a gente não é contra os editais, mas os editais não podem ser a única forma de política cultural do país. Não é Exatamente. possível isso, né? Porque, claro que a gente sempre está buscando outros exemplos. Por que a gente busca exemplos de outros países? Porque lá funcionou, deu certo, a gente tem um comparativo, dá para fazer uma analogia. Claro que respeitado as nossas idiosincrasias, nossas características próprias, a nossa cultura, do continente que é, né? Quando a gente fala de Espanha, de França, de Alemanha, a gente não está falando do tamanho geográfico do Brasil, é um continente muito diferente, né? Com realidades muito diferentes entre si, realidades socioeconômicas e realidades, por consequência, culturais, porque a cultura está muito ligada sempre, né, às condições socioeconômicas de uma sociedade num determinado tempo. Então, eu concordo com você da questão dos editais, que não podem ser a única forma, porque muitas das iniciativas que nós conhecemos até hoje, que tem 40, 50 anos de existência, não foram financiadas através de editais.
o Odeon Theatres não existiria com edital, Jerzy Grotowski não existiria com edital, né? Porque simplesmente era um mecanismo que não existia. Eu acho que é um mecanismo de fomento, sobretudo para fomento de novos talentos, de novas possibilidades, que não teriam outro caminho, né, a não ser os editais, e de países em que 100% da atividade cultural, sobretudo a atividade teatral, é bancada pelo Estado. Eu acho que o único país que realmente tem uma potência muito grande com a questão do financiamento privado são os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, realmente, quase não existe edital, quase não existe esses mecanismos, né? Existe um Conselho Nacional, o Endowment of Arts, que não atende o país também pela complexidade, pelo tamanho, são poucas iniciativas, e acontece uma coisa, no estado da Bahia, em particular, que é uma quantidade gigantesca de projetos, porque a Bahia é um celeiro de artistas, de produtores culturais, e uma quantidade ínfima de projetos aprovados. Mesmo quando a gente imagina assim, foram aprovados mais de 200 projetos, mas a gente tem que sempre ver esse universo de aprovados em relação ao universo de inscritos, porque muitas vezes esses 250, 60 projetos é 10% dos projetos inscritos. E a gente não pode imaginar que apenas esses 10%, esses 200 e pouco de mais de 2.000, são os únicos projetos que merecem ser aprovados. Certamente existem outras iniciativas, né? E existe uma dificuldade muito grande de captar recursos no interior do Estado, dado que muitas prefeituras não têm nenhuma sensibilidade. A gente tem que lembrar que na Lei Aldir Blanc, quantos municípios devolveram dinheiro, disseram, não queremos fazer isso, não vamos usar esse dinheiro para promover a cultura em nosso município. Foram muitos. Daí sobrou o dinheiro. Porque, inclusive, não tem ninguém preparado e sensível para isso, para ter esse olhar e perceber que é importante. É claro que muitos municípios deixaram, e muitos artistas deixaram de estar, de alguma forma, trabalhando neste contexto de pandemia, através da Lei Aldir Blanc, justamente por conta disso. Tem estruturas tem municípios que não tem nem secretaria de cultura, quanto não tem mais. órgão de gestor de cultura, Não né? tem, então nem não tem dirigente, nem entendimento. nada. Não tem Então, entendimento, é uma portanto, não tem realidade como. muito dura para o interior, muito dura. Outra É. coisa, você começou a entrar no nosso próximo tema quando você fala das parcerias, né? E quando você fala das parcerias, né, você fala de gerir o projeto, né, através de serviços, né, de empresas. Eu queria que você falasse isso porque você é conhecido e reconhecido, Rafael, como o rei das parcerias. Você consegue uma quantidade de parceiros nos projetos inacreditável. A gente olha, eu mesmo, quando pego qualquer projeto que você faz, eu vou dizer, eu vou olhar aqui o que ele conseguiu dessa vez. E lá tem uma relação de empresas, né, que você consegue esses apoios e às vezes a gente pode pensar, é um trabalho de formiguinha, como você falou, porque quando você soma todos esses aportes, você melhora as condições de gestão do projeto, inclusive do aspecto financeiro. Responda aí, por favor. Eu sou ator e produtor do Oco Teatro Laboratório. E já começando sobre isso, eu vou te dizer para vocês que o Oco Teatro Laboratório já existe, já vai fazer 18 anos, eu acho, uma coisa assim. E aí, eu tenho que falar para vocês que o primeiro espetáculo que nós fizemos, que foi baseado no Santo Inquérito de Dias Gomes, chamado Branca, eu não consegui captar R$ 1, mas eu consegui realizar o espetáculo todo com parceria. Do tecido, dos figurinos, ao som. Porque nós estávamos numa cidade da área metropolitana de Salvador. Veja, não é nem o interior que não tem uma secretaria. Nós estávamos sediados em Lauro de Freitas, começamos em Lauro de Freitas, e naquele momento a mentalidade ali não era uma mentalidade de ver a cultura como um veículo de social, né? De necessário para o crescimento do ser humano enquanto ser humano, entende? Então, quando eu percebi que eu tinha essa dificuldade, eu disse, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca e recebendo os nãos, e eu, como um bom escorpiano que sou, persistente, eu fui e a gente fez o espetáculo com apoio, todo com apoio. Por que é importante isso? Veja,
as pessoas dizem, quando a gente abre um projeto que vê aquela quantidade de apoio, chega a ficar, para mim, eu acho ótimo. Eu tenho um apoio de 20 empresas pequenas, onde eu precisaria de captar 100 mil reais, e com essas 20 empresas pequenas eu já consegui captar 50. Então, o meu trabalho de captar os outros 50 é muito menor do que de continuar captando os 100. Além disso, essas empresas têm a sua rede de divulgação. Além de eu divulgar, de eu ter essa parceria e diminuir meu custo na captação de recursos, eu vou ter o apoio e a divulgação dessas 20 empresas que têm o seu público. E este público, muitas vezes, são públicos que precisam ser despertados para a cultura, entende? Então, na hora que eu coloco, na hora que está lá a logomarca, na hora que um papelzinho chega na mão de um flyer, de um apoiador desse, chega à mão do público, eu estou fazendo e criando uma rede. Então, eu estou facilitando a administração do meu projeto. Eu estou fazendo com que ele seja viável, com que ele tenha um caminho, com que os nãos que eu recebo para não me dar na minha mão o que eu preciso de dinheiro, seja um incentivo para eu buscar esses parceiros. E depois eu mostrar para esses nãos que não quis me dar o dinheiro, o quanto o projeto é importante. Eu, inclusive, os convido para poder participar e ver, e mando material para que eles entendam que o projeto é tão importante que teve aquela quantidade de apoios ali. Então, eu consigo, de alguma forma, viabilizar e administrar, e sempre foi assim em todos. Eu não abandono. O Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, por exemplo, existem parceiros que não dão dinheiro direto, mas dão dinheiro indireto com os serviços desde o primeiro ano. Nós vamos fazer o 14º festival. E eu estou com parceiros desde o primeiro ano. E eles, quando eu não ligo, eles perguntam, e aí, não vai ter esse ano? Eu acho ótimo, entendeu? Porque eu criei essa relação, e é uma relação de parceria mesmo, de entendimento da cultura, tá? É uma outra, eu vou fazer um negócio aqui, uma ponte aqui, falando sobre uma coisa que, entre o primeiro tópico e esse, que é importante dizer que, muitas vezes, a gente é obrigado a usar o termo de um trabalho social. Quero deixar claro para vocês, e por favor defendam isso. Nós já fazemos um trabalho social. Fazer cultura é dar e alimentar o trabalho social. Eu não preciso dizer que eu vou para a comunidade X de menos favorecidos para dizer que eu estou fazendo um trabalho social. Quando eu boto um espetáculo em cena, um evento em cartaz, seja na praça, seja no bairro, eu já estou fazendo um trabalho social. A cultura é o alimento da sociedade também. Então, a gente tem que defender isso, inclusive nos discursos junto a esses parceiros, para poder fazer com que eles cheguem e eles comprem a nossa ideia. Então, administrar um projeto imagine num âmbito menor, vocês administrarem a casa de vocês, né? Quando chega no final do ano, que tem o 13º, para quem tem o 13º, porque o artista geralmente não tem 13º, a administração da casa naquele final de ano é diferente. Por quê? Porque o recurso aumentou um pouquinho, mas tem meses que o recurso é pequeno ou ínfimo. A gente não tem que administrar a partir daí, encontrando possibilidades, caminhos para a alimentação, a luz, a água. É a mesma coisa um projeto. Você tem que ter jogo de cintura para administrar o projeto quando ele tem um aporte importante, necessário, quando ele tem a metade do aporte e quando você quer fazer como a gente fez o primeiro espetáculo, sem aporte nenhum, mas a gente foi e conseguiu. Então, esse é um trabalho que o produtor tem de ter, essa consciência de saber administrar e ir pelos caminhos e encontrar os caminhos para que isso aconteça. Fantástico. Você fala uma qualidade que eu acho que é fundamental para o produtor, que é a persistência, né? O produtor realmente tem que ser persistente, né?
E eu acho esse modelo de gestão seu com esses parceiros incrível. A gente aqui já tem, com a sexta edição que a gente vai fazer do Festival de Teatro da Caatinga, a gente também já tem parceiros nossos que perguntam: esse ano não vai ter? Vocês não vão fazer agora com a pandemia? A gente ouviu muito essa pergunta: não vai ter? Mas que pena, puxa! E outras pessoas que dizem: vocês deviam fazer mais de um por ano. Eu digo: não, não dá para fazer mais um por ano, a gente não tem nem financiamento para isso. Deixa eu falar uma Aí, coisa, diga. deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei agora que é importante. Você veja o exemplo da persistência. A gente fez um espetáculo, inclusive, Paulo foi um dos diretores, que foi o espetáculo Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, né, da Companhia Avatar, em que eu e Paulo criamos há um tempo atrás e Muitos tal, e anos agora atrás. virou o Ciacenha já de um tempo para cá. A gente foi para São Paulo. E a gente tem um ator, o Lúcio Tranquese, que faz parte do espetáculo, que ele é paulista. E ele estava no elenco, morando em Salvador, estava no elenco. E como ele era paulista, eu fui com ele antes para poder ver se conseguia essas parcerias para um grupo nordestino de Salvador, há 30 anos atrás, indo para São Paulo como um espetáculo, enfim. E eu fui com o projeto embaixo do braço, entrando de porta em porta, batendo literalmente na porta. Não existia celular, não existia e-mail, não existia nada disso. E a gente se apresentou num teatro no Bexiga, no bairro do Bexiga. E eu fui num restaurante chique. E quando eu passei na porta, eu disse: eu vou entrar aqui. Lúcio, o paulista, que estava em Salvador e que fazia parte do elenco, fez: você vai conseguir o que aí? Você acha que vai conseguir aí? E aí nós passamos e eu não entrei no restaurante. Só que no dia seguinte, a gente estava hospedado em casa da irmã dele, eu deixei ele dormindo e eu fui e bati na porta do restaurante que eu queria entrar e eu consegui o jantar para nós, para o elenco, durante um mês neste restaurante. Então, é preciso você acreditar. Agora, existe uma coisa. Eu só produzo realmente o que eu acredito. Se eu for produzir algo que eu não acredito, eu não vou conseguir, porque a primeira dificuldade vai me impedir de seguir adiante. Então, acreditem no que vocês estão produzindo. É necessário que vocês tenham completa confiança no que vocês estão vendendo, comercializando enquanto produtores. É isso. Esse exemplo foi fantástico. Eu me lembro perfeitamente desse restaurante. Se chama La Península, existe até Isso. hoje. O dono já passou para o filho, ele já faleceu, né? Que foi, inclusive, a pessoa que te atendeu. Ele é italiano. O filho aqui está à frente e é considerado um dos 50 melhores restaurantes de São Paulo. Está sempre em todos os guias de São Paulo. E eles realmente nos patrocinaram, tinha a marca deles lá no nosso Um projeto. restaurante chique, de talheres e de copos diferentes. Não é uma coisa meia boca, não. Ótimo, ótimo essa história. É preciso persistência, realmente. E aí a gente passa para o nosso último item, né, que é a questão da prestação de contas, sobretudo porque, trabalhando muito com recurso público, né, é necessário, de qualquer forma, fazer uma prestação de conta. E a gente tem visto também uma imensa dificuldade nisso, né? A gente também passa por esse processo, porque concorremos em editais e recebemos recurso público. Como é que você vê isso? Como você acha? Porque a prestação de contas, eu digo, não é uma coisa que começa quando você termina o projeto, mas quando você está desenvolvendo o projeto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência. Bem, se você vai precisar tomar mão de dinheiro público através, principalmente, de editais, que sejam editais que não sejam como que existem dois tipos de editais. O edital que é como se o governo, o poder público, emprestasse o dinheiro para você, e aí você vai e presta conta a ele do que ele lhe emprestou, que é isso que eu vou me aprofundar mais daqui a pouco, ou existe o outro que é O através de um prêmio, né? edital São que é prêmios. prêmio, Prêmio. aonde você passa uma nota sua, você recebe a grana e o importante é você apresentar o resultado que foi aprovado pelaquele edital. Ipsilite como foi.
E você, o dinheiro, como você vai administrar, se você teve de gastar mais num item e em outro, não importa. O que importa é o resultado, que eu acho que é uma das formas mais, talvez, sensatas para a gente conseguir realizar de forma mais tranquila os projetos. Mas é óbvio que isso envolve em uma questão de constituição jurídica do trabalho que você está fazendo, porque geralmente através de uma produtora, CNPJ, se for MEI, dependendo do valor, ultrapassa o MEI e por aí vai. Então, existe isso, mas o prêmio é uma das formas mais, talvez, que eu acho mais tranquilas para o produtor e o artista desenvolver seu trabalho, porque ele não precisa ficar louco em dizer, eu botei 2.000 para a iluminação, mas eu vou gastar 4.000, como é que eu faço? Né? Que é o que a gente vai entrar agora, que é os editais com empréstimo. Nós sendo veículos, vamos ser veículos de realização, né? Então, quem realiza somos nós, quem dá o dinheiro é o governo, mas para isso a gente tem que prestar contas e que está cada vez mais insuportavelmente difícil, tá? Então, quando você vai fazer um projeto, você tem que ter muito mais a maior precisão que você precisa ter para poder inscrever num edital nesse formato. Por quê? Porque qualquer mudança que você faça a mais ou a menos vai lhe causar um trabalho. Então, primeiro eu tenho que criar este projeto, como a gente já falou lá no início, e eu tenho que fazer uma planilha extremamente real e o mais próximo possível do que a gente vai fazer. Digo a vocês, e falei outro dia numa reunião lá no Fundo de Cultura para uma pessoa, eu não faço passeio público, eu faço cultura. Eu produzo cultura. Então, não me venha querer que eu preste um conta como se eu estivesse comprando 10 quilos de cimento, 2 caçambas de brita. Não é isso. Eu estou trabalhando com cultura. E a cultura, né, também tem essa questão de que depende muito do momento, da hora, de como vai acontecer. Tá? Então, mas a gente tem que ser o máximo preciso para que isso não aconteça. Então, você tem que fazer uma planilha onde você saiba, eu vou gastar no meu projeto 10.000 de equipamento de iluminação. Você vai ter que tentar trabalhar em cima desses 10.000. Por quê? Porque se isso não acontecer, você vai ter que pedir. Porque assim, quando você bota 10.000 lá, você não pode pagar mais sem pedir autorização. Se for prestação de serviço, 5% você pode pagar mais, sem pedir autorização. Se for material, equipamento, aí você pode chegar a 10% a mais sem pedir autorização. Fora isso, você tem que entrar com um processo de remanejamento e de autorização para que seja aprovado e só aí você pode fazer o gasto, que é um processo que durante um evento que a gente está fazendo, nós tivemos um festival, um evento que no teatro, no bairro de Plataforma, no subúrbio de Salvador, que a gente foi fazer um trabalho, e um grupo, inclusive, do interior do estado de Vitória da Conquista, estava lá se apresentando. O equipamento é do governo, né? Então, a gente reservou, fez. Quando chegou lá, a mesa ficou. O grupo chegou cedo, de manhã, 8 horas da manhã, para montar o espetáculo, e no meio do dia a mesa de iluminação pifou. O que fazer? Ter as cartas na manga, ver aonde você encontra mais barato, e aí é o que eu digo que eu não faço passeio público. Nesse momento, não tinha como eu fazer de outra forma, senão alugar um equipamento de iluminação que não estava previsto. E aí você tem que fazer já com os orçamentos, fazer já pensando na justificativa, em tudo que aconteceu, e imediatamente pedir autorização para que isso seja feito. Então,
Cada coisa que você tem na sua planilha precisa estar coerente com a programação, com a realização, com a prestação de contas e com a entrega. Porque tudo tem que estar casado. Se eu pago a um produtor executivo R$ 2.000, esse produtor tem que ser da área cultural, esse produtor tem que passar uma nota, seja de MEI, seja de autônomo, o cheque tem que ser em nominal a esse produtor, se não for cheque, o Pix agora, ou qualquer transferência em nome do produtor na conta desse prestador de serviço, que é o produtor executivo, porque lá na frente você vai preencher um formulário dizendo: paguei a Rafael Magalhães 2.500, depositei o valor em cheque de 2.500 nominal, xerocado para anexar a esta nota. Se ele é MEI, ele vai e bota a nota dele, senão ele vai ter que emitir uma de autônomo para que tudo fique casadinho. Se você vai comprar e alugar seja que equipamento for, tudo você tem que apresentar 3 orçamentos para que seja comprovado que você usou o menor orçamento, né? Que você não está roubando, para ser mais sincero. Então, a prestação de contas precisa ser extremamente minuciosa. Tenho que dizer para vocês e confessar para vocês que eu amava fazer prestação de contas. Hoje já não gosto mais. Não gosto porque é tanta justificativa que você tem que fazer, que eu perco tesão de prestar conta, porque eu tenho que justificar tanto algo que é tão óbvio para mim e para o nosso trabalho, e que para eles, dependendo de quem esteja lá do outro lado, é muito difícil. Então, é muito complexo, tem que ter muita atenção. Quando você entra, você está sabendo que... Eu sempre digo que edital e prestação de contas é assim do produtor. Ah, estou me inscrevendo, me inscrevi, fui selecionado, ganhei um revólver, coloquei na cabeça. E aí, você mesmo pode dar um tiro na sua cabeça. Por isso, você tem que seguir rigorosamente e precisa ter um acompanhamento e saber o que está fazendo. Rafa, que aula! Que aula magna! Isso é Obrigado. verdade. A gente, hoje, eu digo sempre, você passar no edital é fácil. Agora, sobreviver ao edital é outra questão. É o revólver que eu falei. Sobreviver, essa figura é forte, mas é real. Porque quanto a gente está inviabilizada por bobagens na prestação de conta, e eu acho assim cada vez mais complicado realmente de você prestar contas com o recurso financeiro do governo. Rafa, eu queria te agradecer demais. Eu acho que os alunos aqui vão ficar super felizes, porque é um mundo de informação, né? E assim, falar com a experiência que você tem, com essa segurança, é fantástico. Eu acho que Anne já é sua fã, vai ficar mais ainda depois disso. Nós somos. Eu que agradeço. Eu espero poder, em algum momento, conhecê-los pessoalmente. Trabalharmos juntos é importante e, assim, saibam, vocês precisam se fortalecer. Eu falo vocês porque vocês estão distante da capital. Então, vocês precisam se fortalecer, precisam atuar, precisam mostrar a cara, mostrar para que veio, para que a gente possa cada vez mais poder atingir com os nossos projetos os municípios do estado da Bahia. Como a gente quer atingir outros países, a gente precisa, é importantíssimo. Nós fizemos um projeto, inclusive, produzido por Anne, que chama, desculpe, Lego, que foi um espetáculo de rua, que foi maravilhoso aí na Chapada, aí na região. E foi lindo ter ido para aí, foi muito gratificante. É importante a gente fazer isso, a gente ter essa aproximação e tanto nós irmos para aí como vocês virem para cá. O Festival Latino-Americano está de portas abertas, se vocês quiserem. Acontece geralmente no final do ano e fiquem alerta, quiserem vir, quiserem estagiar, quiserem passar, estamos de portas abertas para vocês. Perfeito. Valeu, Rafa. Obrigadíssimo. A gente fica por aqui. Agradecer mais uma vez a sua participação, que enriquece muito o curso, né? Já 2 semanas de curso, é uma carga horária bem, bem razoável, assim, e muitas informações, muitos depoimentos que eles tiveram.
e você abrilhantou também esse nosso curso com a sua participação. Obrigadíssimo, viu? Bom, obrigado a vocês. Um abração, tudo de bom. Sucesso Tchau, e obrigado. persistência.